Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Over the Cast. Eu sou o Rafael Belmonte, eu sou um dos fundadores da NetShowme, uma empresa que transforma experiências de vídeo em resultados de negócio para a sua empresa. A gente acredita muito no poder de vídeo e o modo como o vídeo aplicado da maneira correta, aplicado de uma maneira profissional, pode gerar bons frutos, bons resultados na conexão da sua empresa com a sua audiência. O Verdecast é um projeto nosso que a gente gosta de trazer pessoas que a gente acredita muito, que vem construindo alguns cases bem legais para compartilhar com a nossa audiência aqui, principalmente sobre inovação aberta, sobre estratégias de distribuição de conteúdo. E hoje estou aqui com o Andrei Golfetto, um cara que tem uma carreira muito legal, baseada nessa frente de inovações, seja trabalhando diretamente com startups que se tornaram grandes empresas, grandes players do ecossistema como o Cubo. Acho que você teve uma passagem muito interessante, né, Andrei? Diretamente vinculado ao iFood, primeiro, depois com o Cubo. Eu queria saber um pouquinho de você, para você se apresentar também para a audiência, mas também a gente já abriu o nosso papo podendo trazer muito desses cases aí seus e a gente aprofundar um pouco nisso. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, muito feliz de ter você aqui. Espero que a audiência consiga sair desse papo com pelo menos um insight que consiga fazer, seja você empreendedor, empreendedora, seja você diretor de inovação, diretor de marketing, coordenador, gerente de grande empresa, que está na sua busca incessante por como que eu consigo transformar o meu negócio, como que eu consigo gerar mais valor para a minha empresa através de quase como uma cadeira de inovação. Acho que esse papo ele tem o intuito de te ajudar a gerar algum insight. Se você sair com algum insight aqui, a gente já está valorizando bastante esses minutos que estamos batendo esse papo. Obrigado mais uma vez de estar aqui. Legal, obrigado. Bom, pessoal, prazer conhecer vocês. Valeu pelo convite, Rafa. É um prazer estar aqui falando. Já acompanho essa trajetória aí um tempinho, até assustei agora com uns 10 anos de firma, né? E eu acho que vocês são um case muito legal de startup que foi se adaptando, sendo resiliente, encontrou um bom público e tem feito um trabalho bem bacana. Espero conseguir contribuir aí com você que está no dia a dia aí liderando, enfrentando desafios de inovação, que são muitos também, né, hoje em dia. Muito legal, cara. Obrigado mais uma vez. Feliz de você estar aqui. Assim, indo diretamente no nosso papo, né, eu acho que, como eu falei, você teve passagens muito legais, de 2 anos no iFood, depois 2 anos no Cubo, também como professor, né, na SPM, na PUC. Falando nesse início da sua jornada especificamente no iFood, você, dentro do cargo de New Ventures, você acompanhou um crescimento de uma empresa que cresceu de maneira exponencial. Acho que você pegou a época de pandemia também, viu o negócio bombar, viu a empresa multiplicar o número de colaboradores. É uma empresa que, na minha visão, ela traz muito sobre cultura de inovação. Acho que é legal você poder dividir um pouco o que você viu, quais foram as grandes conquistas que você percebeu, que você ajudou a construir lá dentro. Ah, que bacana. Com certeza, foi uma jornada muito intensa e legal. O iFood, do ponto de vista do colaborador, é um ambiente muito seguro para você ser você mesmo. Então, eles pregam muita autonomia, liberdade, tomar risco. Ao longo da sua trajetória, você já deve ter visto vários tipos de CEO, né? E o Fabrício, que é o CEO do iFood, ele tem um perfil muito visionário, né? Aquele discurso do foguete não dá ré, vamos inovar. Se a gente não tiver uma crise por dia, a gente está atrasado. Então, para mim, o primeiro choque foi esse. Como que é uma empresa que já tinha um patamar ok, grande, já era líder de mercado. Com a pandemia, a demanda cresceu pra caramba. Então, eu acho que assim, não existe fonte melhor de inovação do que a demanda de mercado, né? Você saber ler o que os clientes estão precisando e conseguir empoderar os colaboradores para explorar as oportunidades, né? Quando a gente fala de inovação numa grande empresa, o grande desafio que existe é o que na literatura as pessoas falam dos anticorpos da inovação. Os anticorpos da inovação, eles podem ser interpretados de várias maneiras, né? Tem aquela clássica síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Pode ter também
um certo apego à história, à tradição, até uma questão, às vezes, de qualificação e educação dos colaboradores, porque eles não têm muita referência ou não estão interessados em buscar referências, né? Porque hoje a parte técnica do dia a dia do trabalho muda tanto que as pessoas, geralmente as empresas, procuram selecionar mais pelo comportamento, porque, putz, o que precisa ser feito no dia a dia você aprende, adapta, cada dia surge uma startup fazendo alguma coisa nova. Agora, a motivação de querer mudar, esse é o grande desafio para uma empresa querer explorar isso e como dar segurança para os colaboradores fazerem isso também. Acho que o iFood ele incentivava isso de uma maneira brilhante. O Gustavo Witt, que era o VP de pessoas e hoje também SG da empresa, o RH do iFood tinha várias iniciativas, é até difícil listar elas, mas eu como colaborador eu era heavy user, eu adorava. Era competição de saúde, adorava, era como startup de BH chamada Vic, que você fazia, era quase um Strava corporativo. Tinha competição de ideias, participava de todos. Eu lembro um que chamava Desafio Kung Fu Panda, que era para como a empresa poderia ser mais eficiente. Eles faziam muitas analogias e brincadeiras. O iFood é quase um Kung Fu Panda, que já é grande, desengonçado, mas temos que ser ágil. E tudo isso era divertido, né? Que aí esbarra num ponto que eu acho que você até tem muito mais experiência do que eu pode colaborar, que é a importância da comunicação para os colaboradores também. Era muito engraçado. Eu confesso que você estava lá trabalhando na frente do computador, frito, planilha e não sei o quê, um monte de coisa, empresa muito dinâmica e o mercado crescendo e rápido. Aí você entrava lá no Workplace, um monte de vídeo engraçado, falando, pessoal, se prepara aí para a PLR, o desafio tal, e tudo muito lúdico, engraçado, e esse poder da comunicação, de você conseguir engajar os colaboradores, eu acho que vai fortalecendo a cultura. Claro que é um conjunto da obra, né? Eu acho que vai desde, tipo assim, uma marca admirada pelos clientes, pelos usuários, já faz os colaboradores se identificarem com aquilo. Então você já entra assim, o iFood é uma marca legal. Você já cria aquela predisposição de vestir a camisa da firma. Aí você chega na cultura, tem muitos elementos de protagonismo, empreendedorismo, inovação, tomar risco. Isso faz você ter autonomia e confiança. Aí, claro que tem uma parte muito importante, que é toda a estrutura. Então, eu não era muito minha praia, mas na época eu tinha uma par que era muito boa, ela era advogada, já estava um tempão no iFood de casa, eu estava chegando meio novo, e ela que fazia a parte mais analítica dos dados, de pegar no banco, e o iFood tinha muito dado disponível, então você conseguia saber de tudo, os principais eventos, pedidos, horários, demanda, item, culinária, praça, era uma infinidade de dados que aí você tinha que aprender ali SQL, puxar no banco de dados, mas você aprendendo a fazer isso, você conseguia puxar muita informação para tomar decisão no dia a dia. Então, qualquer pessoa dos 5.000 colaboradores conseguia ter esse nível de empoderamento para ir lá e executar a função. E eu achava isso impressionante, essa liberdade que você tinha. Então, acho que assim, é difícil até listar uma bala de prata, né? Eu até diversifiquei muito aqui as opções, mas acho que é esse o conjunto da obra que torna a empresa já ter uma cultura de inovação muito boa. Muito legal. A gente cada vez fala mais sobre as empresas ambidestras, né? As empresas que elas conseguem ter a sua articulação voltada à manutenção dos seus processos, manutenção do seu dia a dia, o arroz e feijão que paga as contas de todo mundo, que gera a ROI da companhia, mas ao mesmo tempo ela busca construir unidades que propaguem a disrupção, propaguem a transformação, que construam os próprios concorrentes delas mesmas, né? Então, as empresas que elas conseguem dar conta dessas duas realidades. Nessa perspectiva sua, que eu vou direcionar bastante minha pergunta voltada às pessoas, porque eu acho que no final do dia são as pessoas que acabam materializando todo esse processo de transformação. Como que era no iFood esse equilíbrio na gestão do tempo? Porque tem a meta para bater naquele mês. Eu sei que o iFood é uma empresa muito orientada a resultados. Certamente os colaboradores eles têm muito do desafio de, poxa, eu não posso também só ficar pensando lá
em como transformar, como ser disruptivo, como pensar em coisas incríveis que possam ser diferentes do que a gente vem fazendo, porque eu tenho minha meta para bater, eu tenho batidão, eu tenho meu dia a dia. Então, como que você via esse equilíbrio, essa neutralidade que as pessoas davam para a sua organização diária? Ah, legal. Isso é muito bacana mesmo, porque não tem como você esperar inovar com 10, 20% do seu tempo ou um programa de caixinha de ideias que às vezes o pessoal quer fazer ou paga um curso para todo mundo e acha que só aquilo vai resolver, né? E aí eu vejo que a empresa ela tem uma estratégia de portfólio muito interessante. Então, ela consegue dar uma boa diversificada no que a pessoa tem que olhar, onde a pessoa tem que atacar e as metas ali de curto prazo, mais para eficiência operacional. Então, quando a gente olha, por exemplo, para desafios de como você fazer mais com menos, você ter aquele primeiro horizonte que é geralmente onde você tem muitas oportunidades, a empresa ela estimulava muito como você ser mais eficiente. Eu acho que uma ótima forma de você ser mais eficiente é justamente, às vezes, procurando startups que têm solução muito mais acessíveis, melhores, são mais específicas. Geralmente, startup tem uma pegada muito self-service, então você consegue, só de pegar, você está com um problema, aí você vai numa base de startups pública e digita lá, numa base que tem de mercado e procura, quero saber mais de HR Techs. Você vai achar um rol ali de várias startups legais, só de conhecer aqueles sites, a proposta de valor, você já vai ter uns insights, porque eu brinco que ficar avaliando startup é quase uma janela para o futuro. Você vê ali os problemas que precisam ser resolvidos. E eles dividiam muito bem as áreas que eram core business, então tinha lá toda a business unit de delivery, que era a operação que até eu trabalhava. Eu fazia parte de um time inicialmente que olhava para new ventures, para restaurantes, então nosso papel era ajudar os restaurantes com seus desafios de crescimento e como mudar o relacionamento da empresa com eles também. Então a gente fechava muitas parcerias com empresas de gás, internet, tudo que era fornecedor para restaurante a gente explorava. Já do outro lado, você tinha uma business unit só para olhar algum horizonte mais adjacente, né? Que seria tipo um horizonte 2, que era a operação de groceries, retail, que estava entrando com muita força também, que é supermercado que hoje já se provou uma avenida muito boa. E também tinha aqueles times, menor, claro, mas que estavam olhando um horizonte muito mais disruptivo, né? E aí, por mais que, infelizmente, a palavra disrupção virou, né, uma buzzword, é uma pena, mas eu gosto de brincar e analisar, eu acho que é um case muito pouco compartilhado, eu não tive envolvimento, mas lá dentro, observando, eu achava uma baita de uma sacada, que era toda a avenida do iFood Benefícios, que eu brincava que era quase que a AWS, o que a AWS foi para a Amazon, o iFood Benefícios é para o iFood, porque o iFood já tem uma base muito boa de sellers e restaurantes, já tem um desejo, uma admiração do consumidor final, conseguiu articular várias estratégias para, até envolvendo relações governamentais, para tentar trabalhar a regulação da sua portabilidade, do seu benefício. E com essas vantagens competitivas e com os canais que já existiam, você lançar uma solução dessa com um canal já e você tem uma baita de uma barganha com milhares de usuários, clientes, centenas e dezenas também de sellers ali na plataforma, é um case totalmente diferente do core da empresa, mas tinham times dedicados a fazer aquilo, né? Só que esse é um exemplo, né? Para chegar nesse exemplo, teve 20 outros fracassos, né? A empresa ela tem uma estrutura que hoje o Marcos Gurgel, que é o diretor dos jet skis, que são pequenos times multidisciplinares que exploram determinados temas. A maioria dá errado, ninguém vê o que dá errado daí de mercado, mas quando você está lá dentro, eles acabam comunicando, falando, e é super interessante ver o pessoal trabalhando. E eu gosto da visão do portfólio, porque basicamente assim, você começa os testes, vai dando certo, beleza, vamos colocar mais gente, vamos colocar mais dinheiro. Deu certo, liberou mais um stage gate, vamos botar mais e outro. Que aí, a gente que está nesse meio é muito parecido com uma jornada de uma startup, né? Desde a ideação, da gente ir lá e explorar o que tem de oportunidade, mercado, qual que vai ser a nossa estratégia. Market fit.
Exato, né? Aí vamos dar um salto de fé. Beleza, vamos então tirar isso daqui do papel. Aí vem aquele período todo de alcançar o Product Market Fit, né? O PMF, que é, vamos encontrar aqui a demanda, validar que tem necessidade de mercado. E eu não estou nem falando assim de, vamos criar o melhor produto do mundo, que às vezes as grandes empresas, elas têm essa visão, né? Elas já querem ter o produto muito perfeito. E empreendedor não, né? O empreendedor, muitas vezes, ele é mais preocupado com uma distribuição boa, achar um nicho e depois a gente dá uma resolvida aqui na usabilidade do produto. Eu gosto muito mais desse estágio de ter o produto redondo quando você está numa fase mais de crescimento, que você encontrou bem ali a oportunidade. Quando vai para a construção civil, eu gosto de brincar que a ideação é onde a gente vai construir a obra, a validação é só fazer o alicerce. Crescimento, aí é aquele caos na terra. Pode ser uma construção aqui na Vila Olímpia, pode ser uma construção no interior do estado. Todo lugar, construção é um caos. E crescimento numa startup é um caos também. Você encontrar qual canal realmente vale a pena a gente distribuir, o produto começa a ter ótimos feedbacks, reter, e aí chega naquele último estágio que é de escala, que geralmente a startup vai estar mais consolidada. Isso acompanha muito as rodadas de investimento, o tamanho do time, a performance. Se as empresas conseguem distribuir um portfólio de inovação que siga essa ótica, então, vamos dar segurança para os colaboradores pensarem nas ideias e deixa eles irem explorando. A pessoa está confiante, vai dar aquele salto de fé, vamos então dar alguma coisinha para ela começar. Destravou mais um stage gate, vamos dar mais alguma coisa. E aí a empresa tem muitos ativos não explorados, seja a sua marca e reputação, isso daí é muito difícil para uma startup ter e eu já conversei e interagi com, sei lá, umas 500 startups que já fizeram negócios com grandes empresas. E tem muito empreendedor que ele tem essa visão. Para mim, é interessante atender uma grande empresa porque é um carimbo para o mercado. Pode demorar 6 meses para fechar o contrato, o processo de vendas é super longo, não previsível, é um negócio meio descentralizado, mas vale o esforço ter um case, assim, né? E a grande empresa geralmente já tem esse ativo. Fora o ativo do conhecimento que ela tem. Só que aí é uma outra discussão, né? Como a empresa pode fazer para esse conhecimento ser descentralizado? Que eu acho que é muito da necessidade, da oportunidade que vocês viram no mercado também, né? Porque geralmente na empresa o conhecimento ele vai estar naquelas pessoas que estão há 5, 10, 15, 20 anos de casa. Como você pega esse conhecimento dessas pessoas e leva para todo o restante da organização, que é a questão de dar a estrutura também, né? Sem dúvida. Até compartilhando um pouco do nosso processo de inovação interna, né? Foi justamente acho que todo processo de inovação ele parte do princípio que existe uma dor, existe um problema, e se existem pessoas curiosas para encontrar maneiras de solucionar esses problemas, existe já um processo de inovação acontecendo. No nosso caso foi por justamente entender exatamente isso que você falou. Empresas tinham uma base de conhecimento muito grande interna que ela não podia jogar para dentro do YouTube. Simples assim. Nosso Market Fit começou simples quanto. Entendendo que aquele conhecimento ele não poderia estar no YouTube porque ele era sigiloso, eram informações confidenciais que a empresa tinha e que ela não podia distribuir isso publicamente, ou não poderiam usar redes sociais, plataformas abertas para distribuição daquele conteúdo, ou porque ela precisava ter um pouco mais de noção de quem está assistindo aquele conteúdo, e a gente sabe que o YouTube e outras plataformas são muito boas em gerar audiência, mas elas não têm nenhuma cobertura relacionada a analytics de audiência, né? Saber exatamente que o Andrei ficou 14 minutos e 11 segundos assistindo aquele conteúdo. E aí, enfim, outros pilares também como monetização, questão de identidade visual, tipo, ter a própria plataforma, eles sustentaram muito a criação e o oferecimento de uma tecnologia profissional para atender realmente essas dores de distribuição do conteúdo. Então, a gente fala do que são os desafios profissionais que não são atendidos através das plataformas gratuitas. NetHome nasce a partir dessa dor, né? E, enfim, a gente vem crescendo bastante a partir disso. Certamente, o iFood tem isso, como você falou, são os jet skis, e é uma das coisas que eu acho que foi mais golaço na história que eu acompanho da cultura de inovação do iFood, que é deixar um pouco de lado
aquela ideia de eu sou uma grande empresa, deixa eu construir uma área de inovação aqui, e para que essa área de inovação ela seja a capitã, né, faça toda a captação de projetos inovadores que vão revolucionar e transformar a companhia. Porque daí a área de inovação, o diretor de inovação, acaba esbarrando em pessoas que têm outros contextos, que têm outras metas, que têm um cenário totalmente descolado e aí a gente começa a ver os embates internos que as grandes empresas têm por tentar fazer as pessoas trabalharem, conseguirem seus resultados. O diretor e diretora de marketing não consegue trabalhar, porque ele não tem as pessoas na mesma página, não tem as pessoas compradas na mesma tese. A tese é dele, não da empresa, não dos demais. As outras empresas, elas têm a obrigação, elas são muitas vezes empurradas a cumprir com uma agenda de inovação que ela não acredita. Né? Então, uma das coisas que a gente mais vê aqui é justamente esse impasse que dá e acaba acontecendo com empresas que constroem suas áreas de inovação de maneira isolada. E eu acho que os maiores cases que eu, pelo menos, vi funcionar, e o iFood é, sem dúvida, um deles, são essas oportunidades de construir esses módulos, essas estruturas multidisciplinares dentro da empresa como um todo. Não só uma estrutura, não só um departamento. Acho que o departamento de inovação ele não tem a capacidade de inovar. Se a empresa ela tiver suas estruturas multidisciplinares escoada todo para dentro, né, e a gente tiver essas estruturas quase como disseminadas na companhia inteira, com a cultura certa, a gente começa a ter os interesses alinhados. E a gente começa a perceber os primeiros projetos dando certo, que eu acho que é uma das coisas que o iFood teve. Legal. Não, concordo. E pegando o seu ponto, a inovação é muito mais simples do que parece, né? Às vezes acontece que os executivos fazem alguma imersão agora que está voltando às viagens ou participou de algum evento e aí fica sabendo sobre as evoluções da inteligência artificial, cria aquela vontade danada de que estamos atrasados e aí sai falando para a empresa inteira que a gente tem que inovar e aí o pessoal sai inovando mais com foco na tecnologia do que numa real necessidade do cliente. E às vezes é tão mais simples você perguntar para o cliente como é que você está, o que você está precisando, seu principal desafio, dor, por que você usa a gente, por que você não usa, como você está resolvendo esse problema. São perguntas tão simples que você pode fazer de uma forma tão inteligente, seja pegando no suporte da empresa, seja pegando nas redes sociais da empresa. Hoje você tem muitas formas de relacionamento, né? Sobre essa questão da área de inovação, eu acho muito interessante porque é um baita de um dilema, né? Às vezes a área de inovação ela acaba virando quase que a área de impedimento da inovação, porque ela acaba engessando todo mundo, né? Sim. Às vezes, numa empresa, é legal ter alguém para ajudar a orquestrar, iniciar o relacionamento com o ecossistema. Só que aquilo que você falou, o mais nobre, o mais legal é a empresa já assumir a postura de que não temos a área de inovação. Inovação é descentralizada. Porque nossa cultura é inovadora. Isso, exato. Então, já fica ali descentralizado. Em um dado momento, eu lembro quando eu entrei no iFood, o meu histórico, eu estava 3 temporadas mais ou menos na ACE, trabalhando muito com projetos de inovação aberta entre Estava no startups. Cortex. Isso. Legal. Foi uma das primeiras pessoas, comecei como estagiário lá, foi incrível. E a gente fazia muitos projetos de conexão entre startups e grandes empresas. E eu lembro quando eu cheguei no iFood, eu ia me apresentar, a liderança até falava, não é área de inovação, é diferente aqui. E eu lembro uma vez que, por curiosidade, eu mapeei as áreas de novos negócios do iFood. Eu lembro que eu cheguei numa relação de quase 17 áreas. Era gente que estava fazendo novos negócios com um viés de educação, gente que olhava para o consumidor final, gente que olhava para os restaurantes, que era a nossa área. Tinha toda umas 3 áreas que olhava para os entregadores. E esse é um ponto que mudou muito a minha visão, estando lá dentro do iFood, porque você vê as várias iniciativas que a empresa faz para ajudar esse público também é bem legal. O que eu acho interessante, quando a empresa cria, que ajuda a orquestrar as outras áreas, e geralmente numa grande empresa que vai ter a área de P&D, eu acho interessante começar a ter. O pessoal às vezes drive inovação muito como só na conexão com startups, mas eu acho que um ótimo aliado da inovação nas empresas é a área de pessoas. Eu acho que é um dos
principais diferenciais. E ainda mais agora, porque assim, eu lembro quando eu estava na faculdade, a minha grande faculdade, eu brinco que foi a empresa júnior. Eu fiquei 6 anos. Isso daí eu brinco assim, gente, o tanto que a gente trabalhava de graça durante 6 anos é inacreditável. E quando eu estava como presidente da Brasil Júnior, eu tinha o papel ali de prospectar as grandes empresas que queriam atrair os talentos para trabalhar nelas, né? Na época era bem comum ter os programas de trainee, estágio. Hoje eu já senti que o mercado está assim, diminuindo essa tensão e tem olhado mais para fomentar programas de atração de talentos de diversidade e de tecnologia, que para mim é um ótimo indício. Uma grande empresa que está contratando profissionais de design, UX, produto, CS. São vagas que eu falo assim, opa, alguma coisa está acontecendo de inovação naquela empresa, porque são áreas que para uma startup é comum você contratar esse perfil de profissional de business, de tech, né? Mas para uma corporação não é trivial também. Tem empresa que chama, às vezes, de intraempreendedorismo, né? Sim. Mas o RH tem que ser um ótimo aliado da empresa ali na frente de inovação. Então, é quase que um esforço coletivo. E aí, o papel do marketing, né, que é um público bem bacana aqui do podcast, o marketing ele tem que ter esse papel de conseguir entender de uma forma simples mesmo, o que os clientes estão esperando, o que os clientes precisam. E eu sempre gostei de analisar a diferença de expectativa e necessidade. Nem sempre o que o cliente espera, às vezes é o que ele precisa. E às vezes tem empresa que quer empurrar um produto só por uma expectativa do cliente, não é o que necessariamente o cliente precisa para resolver o problema, por isso que acaba não conseguindo reter. Então é quase que um esforço coletivo da empresa inteira para a gente conseguir ter um objetivo de ser mais inovador. E ser mais inovador para quê no final do dia? Para crescer, para se destacar, para lançar produtos bem-sucedidos. No final do dia tem que gerar resultado, né? Senão não é uma ONG também, né? A ONG a gente vai ter o cubo, mas para a empresa ali tem que ser, tem que dar retorno também, tem que ter o ROI da inovação, né? Pô, sensacional, cara. Muito legal você trazer jogando papo real também, porque no final quem tá ouvindo a gente tem muito desse desafio e não pode ficar só na questão da literatura sobre inovação. A gente precisa transformar realmente aquele conceito todo em número no final do dia, porque senão a gente não consegue continuar. Dura um determinado tempo. Muitas vezes é curto esse tempo. Ou a gente gera resultado, ou o projeto muitas vezes é descontinuado. E é muito legal você trazer também sobre o conceito da conexão realmente das empresas, das grandes empresas com as startups, uma vez que elas internamente elas não conseguem desenvolver esse trabalho de intraempreendedorismo, não conseguem ter um RH ainda maduro o suficiente para colocar essa agenda, não conseguem ter um marketing ainda que consiga colar dentro dessa estratégia para capitanear também os processos de inovação. Então, muito se fala sobre a inovação aberta, sobre essa conexão com esse ecossistema de startups. Deixa eu encontrar startups aqui que tenham sinergias operacionais, sinergias estratégicas com o meu negócio, porque, no mínimo, eu posso me beneficiar de ter alguém que já está fazendo isso, só que fazer dentro da minha companhia. Se lá na frente isso vai virar um investimento, se lá na frente isso vai virar um M&A, não sei, mas fato é que eu preciso resolver um problema interno. Então, deixa eu pegar quem já faz isso. E aí que nasce várias iniciativas de conexão entre esse mundo das startups e o mundo das grandes empresas. Você comentou sobre a Ace Cortex, tem The Bakery, tem, enfim, o Cubo também é um agente que coordena muito essa junção, se preocupa muito com essa interligação entre esses dois mundos. Você teve uma jornada muito legal de 2 anos como head de startups do Cubo. Quais, assim, cases você traria aqui para nós de destaque do que você viu, cara, funcionar? São grandes empresas que tem lá no Cubo, que elas se conectam com esse mundo e tem startups incríveis que, inclusive, já tiveram que, infelizmente, sair do Cubo porque cresceram demais. É verdade. Né? Certamente você tem aí alguns cases para dividir. Não, bem bacana mesmo. O Cubo, ele foi muito impactado com a pandemia, né? Era um coworking que foi fechado e aí teve que se reinventar e eu acho que conseguiu fazer isso de uma forma muito bem sucedida. E principalmente pela qualidade dos empreendedores que fazem parte, né? Eu acho que quando você tem um perfil muito legal de
empreendedores com desafios similares que fazem parte de uma mesma iniciativa, as coisas acabam conseguindo acontecer de uma forma muito natural também, né? Quando uma empresa ela vai olhar para a inovação, existem várias formas e não tem muito certo e errado. Eu gosto de olhar o trabalho com startup porque eu acho que só a interação do mundo corporativo com as startups já sai um saldo positivo, quase que uma oxigenação da cultura. E essa cultura, a empresa, ela tenta trabalhar lá dentro do Cubo também. Então, você vê várias empresas levando seus colaboradores, apresentando as startups, levando para esse ambiente, apresentando para as startups em eventos. E isso vai fazendo os dois mundos se aproximarem. Acho que uma empresa que estava lá, que eu acho que é muito bacana em termos de maturidade e inovação, é a Suzano. Suzano, ela tem vários programas de intraempreendedorismo. Eu achava interessante que eles me chamavam para dar algumas aulas para essas iniciativas, e eles falavam assim, a gente quer que você fale como se você estivesse falando com os empreendedores, sobre gestão de produto, CS, growth, até fundraising. Pode ensinar para eles como funciona investimento. E era engraçado porque eu também nunca fui uma pessoa... Claro que quando eu comecei trabalhando na ACE, o pessoal lá era muito estudioso, né? Então, a galera adorava consumir a bibliografia do Clayton Christensen, dos grandes pensadores da inovação contemporânea, e era o role model. Eu estudei muito isso também no começo da minha carreira. Só que depois que eu fui para o outro lado da mesa e comecei a trabalhar mais com empreendedores, aí eu dei uma parada e fui estudar mais temas que os empreendedores têm desafios ali, seja de fundraising, com venture deals da vida, gestão de produtos, com um Inspired lá do Mart Kagan, até o Growth do Sean Ellis, velho, mas super bom. E aí eu falar para você que eu aprendi mais de inovação estudando essas áreas das startups do que estudando as teorias originais de inovação, né? Então, uma empresa de destaque de cultura, eu acho eles bem bacana. Outro pilar que a empresa olha é essa conexão, esses negócios que são gerados. Tem vários tipos de conexão com startups, né? Você pode contratar a startup como um fornecedor, e aí geralmente vai ser mais barato, melhor e mais rápido. Você pode fazer uma parceria comercial com essa startup para levá-la para sua cadeia de clientes, e pode ser um white label, por exemplo. Você pega a solução de uma startup, coloca sua marca e leva para sua base de clientes. Ou se você é uma indústria, por exemplo, você está com muito desafio na sua cadeia de fornecimento, você pega uma startup e leva para sua cadeia de fornecedores. É bem interessante também. Esse segundo que você trouxe é muito legal na perspectiva do empreendedor, porque é a escala que o empreendedor quer. Aí vale a pena, é quase aquele beachhead market, né? Valeu muito a pena o esforço. Você chegou, levou 6 meses para fechar, mas fechou e, conseguiu levar ali num mês para 10 mil clientes ou para 1.000 fornecedores. Esse é golaço. Você pode investir também, né, em startups, você pode comprar as startups. Então, tem vários tipos de modelo legal. Acho que uma empresa que tem um portfólio bem interessante desse tipo de conexão é a própria Ambev, assim. Também acho que é bem descentralizado e acaba sendo muito interessante. E tem também uma outra expectativa que muita gente ignora, porque acha que é meio que um teatro da inovação, acha que é fazer fumaça, mas eu acho que é um preconceito que tem que acabar, que é a empresa fazer ações de marketing sobre a inovação que ela está gerando, né? Como ela se posiciona para o mercado de que sou uma empresa inovadora, porque isso é tão importante porque estimula novos empreendedores, atrai a atenção do mercado, é muito importante. Eu acho que o errado é você fazer barulho sem ter o case. Mas se você tem um case e conseguiu ter muito sucesso, não tem problema nenhum você fazer um PR, você gravar alguns conteúdos e trabalhar isso depois também. Acho que tem algumas empresas que fazem um trabalho muito legal de contar essa história para o mercado, em cases de inovação. Acho que uma que eu sempre vi de longe, achei interessante, a própria Natura. Acho que tem diversos cases ali também. Então, para cada job to be done ali, né, na relação com o Cubo, de cultura, negócios, visibilidade, marca. Tem aquelas empresas que já têm uma ciência de que no setor dela falta muita inovação, então vamos fazer uma coisa para fomentar empreendedores nesse setor. E é uma das mais interessantes que eu conheci, que eu lembro que foi um choque quando eu cheguei no Cubo,
que estava sendo lançado um hub de marítimo portuário. Eu falei, caramba, meu, tem startup de porto. E pior que existe, umas 400 no mundo, umas 30 aqui no Brasil, as 30 fazem parte do Cubo, e a empresa, uma das empresas mantenedoras, que é o Wilson Sons, uma empresa centenária, ela tem muito essa visão de fomentar startups para trazer inovação para o setor. E eu já vi isso em alguns setores como mobilidade, construção, porque quando a gente vai analisar, né, quais são os setores que mais tiveram M&A e investimentos em startups nos últimos 3 anos, né? Destacado número 1, fintech. Então, já tem muita inovação nesse setor e eu acho que o Brasil é uma baita referência por várias características, mas é legal analisar isso porque, assim, antigamente, em dado momento, eu vi as grandes empresas, todas queriam ser como se fosse o Google, a Meta, era monetizar via anúncio, marketing, e hoje em dia parece que para todas as grandes empresas, a inovação da moda é ser uma fintech, alguma antecipação, algum cartão de crédito, algum programa de benefício, loyalty. Então, fintechnização é uma tese de inovação e está comprovada, é o setor que mais tem M&A e investimento. Aí tem também o setor de marketing, tem o setor de educação e tem o setor de retail, depois vem saúde. Aí saúde eu acho que já dá uma desconectada com a coisa mais prática. Mas você vai analisar o de marketing. Olha o tanto de oportunidade que existe de você explorar novos relacionamentos com o cliente, como você conseguir fidelizar mais, se relacionar direito, chegar nele melhor, criar espaços de troca, interação, experiência e afins. De educação, quase toda empresa grande, ela vai ter que, em um dado momento, virar uma empresa de educação também. Seja educando seus clientes, seja educando seus fornecedores, a sociedade, e aí casa muito com a proposta do que vocês estão olhando, né? E o de retail, eu acho que é muito um fenômeno muito grande, são as marcas nativas digitais, né? Que entregam direto para o consumidor. Eu sou heavy user de quase todas que surgem, pode ser a de sorvete, aquela low carb de sorvete, até esqueci o Louco, até a Desinchar, o pessoal me julga, mas eu gosto porque eu conheci os empreendedores e admirava, sou heavy user de Desinchar, mas tem várias, a Livap, Insider Store, IO, são muitas, e aí os destaques de retail vão para esse cohort. Então, olha só de você acompanhar o ecossistema e o mercado de startup, você já vê os setores que mais têm oportunidades, tendências, mas tiveram investimento, só que é você pilotar olhando para o retrovisor. Já foi, já teve muita coisa rolando. O que será que vai ter por aí? Aí é quase impossível saber, né? É muito, assim, aposta. Às vezes tem gente que fala dos créditos de carbono, que hoje está em alta, ou energia, descarbonização, né? É muito difícil prever o futuro. E aí eu acho que a melhor forma é você simplificar e navegar ali nas grandes necessidades, expectativas, job to be done dos seus clientes, o que eles usam ou não, que é a forma mais simples e mais categórica que eu vejo de inovação também. Cara, bem legal, Andrei. Você teve várias realidades ao longo da sua jornada, tanto trabalhando nas consultorias de transformação digital, eu vou colocar o Cubo nesse balde, mesmo sabendo que o Cubo não é necessariamente isso, mas ele é esse agente realmente de conexão entre os dois mundos, das startups e das grandes empresas. Mas uma Ace Cortex né? E você também teve o mundo das empresas B2C. O próprio iFood é uma empresa B2C, que é uma empresa voltada para o consumidor final. Até para pegar esse seu gancho, dentro das duas realidades, de empresas B2B e empresas B2C, qual que você acha que é mais difícil colocar essa agenda de inovação? Qual que é mais desafiador na sua visão? É uma ótima pergunta, hein? Caramba, é quase aquele ovo ou a galinha, né? É, tipo isso. Eu acho que a do B2C tem um grande desafio de distribuição, de você conseguir escalar, porque a jornada de compra hoje ela já não é tão previsível. Se bem que tem tanta startup de marketing surgindo, que, assim, a minha dica até para a audiência, se você está com algum desafio, acha o setor daquela startup, digita lá no Google Martex Brasil 2023, você vai achar algum estudo, report, e já tem hoje Martex que conseguem rastrear toda a cadeia, as interações, e está ficando sinistro o negócio, mas ainda assim você tem que ter um apetite muito grande de go-to-market no B2C, que se você for comparar com os investimentos em inovação e outras coisas, acho que numa agenda assim, prioritária ele acaba sendo despriorizado. Já no
no B2B pode ser mais previsível, né? Então, eu sempre gostei muito de ficar estudando o cenário de startups de forma geral, então já faz 7 anos da minha carreira que eu sempre gosto de parar e estudar, mapear startup. E eu lembro quando eu fui fazer a primeira pesquisa, tinha acho que 10 mil startups no Brasil. Hoje tem lugares que falam que tem 35 mil, eu acho que é viagem, porque aí eu vou aplicando uns layers. Então eu pego lá 20 mil, pego uma base, a última que eu fiz tinha 35 mil startups. Eu falei, não. Eu acho que é isso a base hoje da ABS, por exemplo. 35 mil, gente. Aí eu achei achei um plugin um monte de empresa morta. Que dado o site, ele verificava se o site teve atualização no intervalo de 12 meses. Aí já caiu para metade, 17 mil. Sim, Aí eu usei uma outra startup para enriquecer e ver as certidões negativas, faturamento, atividade econômica, contratação. Cara, já cai despenca 30%. Aí eu cheguei numa shortlist bem pequenininha, e aí eu comecei a pesquisar. Assim, é engraçado isso, mas eu não tenho problema nenhum com o trabalho manual. Eu boto lá um podcast, tipo Over the Cast, e começo a fazer o trabalho manual. Se precisar, passo um dia fazendo a mesma coisa. E fui pesquisando. Investimento, nome da startup. Investimento, nome da startup. Fiz uma automação lá. E aí, quando você vai olhar as startups que fizeram um seed round, um Series A, um Series B, cara, não chega a 10% das startups no Brasil. Então é um universo tão pequeno, tão nicho. E se você vende para startup, o seu mercado vai ser pequeno, mas você sabe como chegar. E aí você tem várias outras ferramentas e integrações que você consegue ir lá e puxar o perfil do LinkedIn, pegar o contato, aí de alguma forma trabalhar essa base também. Então tem muitas maneiras de você ir analisando, entendendo o mercado e vendo ali as oportunidades. Por isso que eu acho que o B2B ele te entrega um pouco mais de previsibilidade e segurança. Mas eu acho que para empresas B2C, ela é mais importante ainda ela ter essa cultura de inovação no dia a dia, porque as coisas tendem a ser mais descentralizadas, né? E no B2B, talvez alguém que vai ajudar a orquestrar a área de inovação pode ser relevante. Não vai ter muito certo ou errado, né? Mas empreender em tech no Brasil tem se mostrado que teve a época, né, das grandes plataformas, os grandes unicórnios, acho que B2C, né? Isso, e acho que isso deu uma secada, uma retraída ou normalizada, que eu acho que é o termo mais... Buscapé lá do... Isso, foi Peixe Urbano, foram os primeiros cases, né, que a gente teve. Agora eu acho que já nasceu toda a oportunidade pro B2B. E eu lembro quando eu estava na ACE, né, tinha muitos dos sócios que eram professores na SPM, e eles chamavam os colaboradores para dar umas aulas também. Para você dar aula, você tinha que fazer uma pós-graduação. Aí eu lembro que eu entrei num portal da USP, achei uma especialização em TI na elétrica lá na Poli, aqui em São Paulo. Entrei e tinha que fazer uma pesquisa, né? E eu falei, eu quero pesquisar sobre o impacto das startups no Brasil. Peguei lá uma amostra, umas 400 startups, fui relacionando essas startups com a ADS, criei um índice e cheguei lá, como que as startups mais ajudam o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Aí a primeira ODS era trabalho decente e crescimento econômico, porque apesar das startups representarem menos de 1% de todas as empresas, elas são responsáveis por quase 50% dos novos empregos. Então é um crescimento, uma empregabilidade absurda. E são empregos que você já está há 10 anos no mercado. Pensa na quantidade de colaboradores que trabalharam com você, saíram e criaram seus próprios negócios depois. É uma tendência, né? As pessoas trabalham em startups, saem, empreendem também. Então é um emprego muito próspero, assim, né? Digamos. Aí o segundo objetivo era redução das desigualdades. Aí quando eu fui explorar com o meu orientador, né? A gente foi puxando várias pesquisas, começou a fazer umas entrevistas. E a tese toda que as startups ajudam a reduzir as desigualdades é porque a solução de uma startup, geralmente, ela é muito mais acessível para o mercado. O mercado ele tem um fator que joga contra a sua competitividade, que tem muitos produtos e serviços que só quem tem bala na agulha de um grande grupo econômico, o Itaú da vida vai conseguir contratar. Sim. Agora, você pega uma empresa, um supermercado do interior que fatura 10 milhões no ano, vai ser viável ele contratar uma startup para fazer um outro processo. Então, por isso que ela... da vida. Exato, por isso que Ao invés de contratar uma SAP,
um Salesforce contrata uma OMI. Exatamente. Então, por isso que ela tem a redução das desigualdades. O terceiro objetivo era relacionado à inovação, indústria, infraestrutura, alguma coisa assim. Tem a pesquisa completa também em algum link lá das minhas redes, eu deixo bem tagado. E eu fui fazer essa pesquisa porque as pessoas tinham muito preconceito com startup é aquela galera da bermuda, não gera em nada, isso daí é dinheiro do SoftBank perdido, WeWork, uns casos que são isolados, que prejudicam a imagem da indústria como um todo, mas até da WeWork eu achei muito raça a história, interessante o fato de ir atrás e tal. Claro, tirando os episódios sensíveis ali que fogem à moral e à ética, mas não se compara aos outros escândalos, né, do Vale, como o da Elizabeth Holmes lá da Terrenos. Acho que ali foi muito... Sim. Picaretagem. O da WeWork é hilário, é bizarro, mas a força de vontade, de determinação do empreendedor acaba sendo até um pouco quanto inspiradora Sem dúvida. Acho que, assim, ninguém é perfeito, né? Você tem que ir pegando os pontos bons, tirando os ruins e vai indo. Então, com essa pesquisa deu para identificar essas 3 oportunidades que as startups contribuem para o cenário, e por isso que eu sou muito entusiasta dessa relação. Ainda acho que é um setor pequeno, com certeza deve ter mais oficina mecânica, mais igreja, mais escolinha de futebol do que startup no Brasil, mas é muito legal ver o quanto está descentralizando, né? Porque assim, 90% do que é investido no setor é São Paulo e Rio de Janeiro, ainda o Sudeste, BH também é bem forte, a comunidade de lá. E hoje em dia você tem quase 70 comunidades de startups espalhadas no Brasil inteiro, que estão fomentando empreendedores. Muitos não vão dar certo agora, mas geralmente empreendedor é na segunda, na terceira tentativa que ele dá certo, né? São ondas também. Então, muito, muito bacana ver as perspectivas dos próximos anos das startups no Brasil também. Espetacular, respondido. E, Andrei, a gente está chegando já no finalmente aqui do nosso podcast, uma pena, porque, nossa, por mim, é um assunto que eu gosto muito, há 10 anos estou envolvido nesse mercado, então eu gosto muito de trocar ideia sobre isso, mas até em respeitar o tempo da audiência. Para fechar, assim, cara, quem está nos assistindo, nos ouvindo, necessariamente tem alguma dor relacionada à inovação. Seja um empreendedor, uma empreendedora que está querendo voltar a empresa para o crescimento, voltar para a escalabilidade, construir meios de se conectar com as grandes empresas, mas também gerentes, coordenadores, diretores de inovação e de marketing de grandes empresas que estão nessa busca incessante por construir maneiras diferentes para chegar em resultados diferentes. E aí a conexão com startups é uma via, desenvolvimento interno, intraempreendedorismo, como você bem tocou, é uma outra via. O que você deixaria, assim, entendendo um pouco desse perfil da audiência que está nos assistindo e nos ouvindo agora, o que você deixaria como realmente uma dica para essa audiência? Bacana. Eu vejo assim que a relação startup e grande empresa, hoje em dia, você tem tantas plataformas interessantes no mercado que você consegue procurar as startups, como tem uma startup do Rio de Janeiro que faz isso, que é a Sling Hub. É incrível a plataforma. Você entra lá, digita o que você quiser, você acha. Tem um grau de informação, tem algumas que eles entregam até a linguagem de programação das startups, eu acho muito interessante. Então é um negócio que não é difícil, sabe? Você começar a interagir, conversar com a startup. Você vai aprendendo na prática, vai dar palco jurídico, vai dar palco compras, às vezes vai estourar um outro orçamento, mas de forma geral o empreendedor é muito criativo, é muito legal essa interação e vai dar certo, e eu acho que é algo que tende a se comoditizar essa conexão. A visibilidade, posicionamento no ecossistema, eu acho que de forma geral as grandes empresas são cases legais, porque elas vêm daquela cultura das campanhas de marketing, dos promotores que existiam, agora está muito forte a Creators Economy, mas eu acho que o marketing, grande parte das empresas ainda vai ter uma capacidade de se adaptar. Agora, o que eu acho que é o grande desafio é como você fomentar essa cultura, e não vai ter uma iniciativa só. Eu acho que vai envolver desde como a gente cria um ambiente mais seguro e melhor para as pessoas que trabalham aqui, como a gente educa mais eles, como a gente empodera mais eles também, como a gente traz novas referências, novos conteúdos.
E hoje em dia os conteúdos estão muito acessíveis e eles estão ficando muito tropicalizados. Hoje eu estava tomando café da manhã com um empreendedor que é de uma fintech britânica e ele está querendo aumentar a presença aqui no Brasil. E a gente estava falando dos livros mais comuns e famosos. Quase todos hoje estão traduzidos. A gente mapeou, sei lá, tipo Venture Deals não tem a tradução ainda. A gente até falou, nossa, a gente tinha que parar e traduzir isso, né? É um absurdo ainda não ter. Mas aí você vai olhar o tanto de iniciativa que tem de as redes de investimento anjo, com o próprio G-Vendes que você ajudou a criar, os cursos, os livros, conteúdos, investidores anjos aqui em voga. Então o ecossistema está ficando muito acessível, só que você tem que pensar em como levar esse ambiente para dentro da empresa também, né? Que aí casa com totalmente o desafio, a oportunidade que vocês estão olhando, né? Então eu, se fosse priorizaria esse pilar da cultura que eu acho que é o mais não trivial, mais desafiador e parece que ninguém está olhando muito bem ainda ele também, né? Nesse mundo mais dinâmico também. Afinal de contas, cultura come a estratégia no café da manhã. Quase isso. Cara, muito legal. O que você está estudando agora? O que você, enfim, está dedicando energia em conhecer um pouco mais dentro desse mundo de inovação, assim? Ah, legal. Ótima pergunta. Eu geralmente sou muito nerd, então eu gosto de estudar os livros, as referências mesmo, mas tem altos e baixos, assim. Eu faço um sprint muito grande de coisas técnicas e livros ali de desafios das startups, li o que você imaginar dos temas de produto, growth, CS, pessoas, fundraising, estratégia. Mas eu gosto de alternar também com alguns livros mais das experiências empreendedores e tem um de um investidor bem famoso do Naval, que ele tem um almanaque, não foi ele que escreveu, mas um cara pegou todos os twitters que ele fez, consolidou no livro, chama o Guia de Naval, alguma coisa assim, o Almanaque de Naval. E são tantas dicas tão legais que é o que eu tenho mais estudado. E outra que eu tenho me amarrado, achado assim incrível, é estoicismo. Também é muito diferente, me lembra um pouco alguns elementos bíblicos e é uma curiosidade nada a ver, mas eu fui testemunha de Jeová até os 12 anos. Caramba. Aquela linguagem cria uma memória afetiva com a minha infância, porque parece meio bíblico. E é muito legal o jeito que eles olham, encaram o presente, não tentam julgar, tirar conclusões, cumprir o papel que tem que ser feito, fazer com maestria. E tem sido muito interessante estudar sobre estoicismo, é algo que dá bastante tranquilidade para os momentos de estresse, quando você está muito pilhado, ligado, e dá uma acalmada. Então, atualmente eu estou nesse momento mais zen, mas é porque eu estou em transição de carreira. Tenho certeza que próxima oportunidade que eu entrar, eu vou pegar os principais livros, referências e voltar back to the game. É bom ir dando essa alternada, né, de temas, então é o que eu mais tenho estudado. Cara, espetacular. Cara, mais uma vez, muito, muito obrigado de você ter topado aí, participar desse papo junto com a gente. Falei no início, repito, que se você está nos assistindo, você está ouvindo, se uma mensagem, se um insight, se um compartilhamento de alguma coisa que tanto eu quanto o Andrei a gente tiver dividido aqui, tiver te ajudado no seu dia a dia, seja hoje, seja semana que vem, no próximo mês, já está mais do que pago aí esse conteúdo que é o time aqui NetShowme fez com tanto carinho. O Over the Cast é um projeto que a gente já tem há mais de 2 anos. A gente produz muito conteúdo, com muito carinho também, sobre ajudar você a distribuir seus conteúdos de uma maneira mais profissional, sobre você pensar fora da caixa, você pensar realmente em meios inovadores de atingir os resultados que você precisa. Então, eu espero que este e outros conteúdos que você vai encontrar aqui no Over the Cast, dentro também do Flow ATT, possa te ajudar aí na sua jornada empreendedora, na sua jornada executiva. Fica aqui meu muito obrigado e valeu pela sua audiência aí. Valeu, gente, até mais. Valeu. Boa.